Boa noite, galera! Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vocês já estão vendo aí no título, você confia? E essa é a pergunta que fica no ar para nossas reflexões de hoje. Percebam, a gente não está perguntando aqui se você acredita, a gente está perguntando se você confia, se você entrega, sem pensar duas vezes. Bem-vindo, Leandro, bem-vindo, Tiago, Fernanda, Rovilson, Ana. Ai, que bom que a Ana conseguiu entrar hoje. Danilo, Feperobelli, o Pedrinho. Bem-vindos, boa noite. Então vamos lá dar início ao nosso evangelho para não perdermos nem um minuto, já que a gente sabe que reduzimos o nosso tempo, então vamos aproveitar cada segundo. Hoje eu vou confessar para vocês que eu estou com fé, eu estou confiando, porque eu trouxe aqui alguns textos de Emmanuel no plural e confiante de que vai dar tempo, então vamos ver. Vamos começar para não enrolarmos. Lide, Daniele, Mari, Maiara, mas se você que tá me ouvindo aí, tá passando por um momento difícil na vida, se tá dando aquele aperto, aquela dúvida se vai ter forças suficientes para prosseguir, aquela chamada de ei, tem alguém aí, você tem certeza que você está vendo o que tá acontecendo, que não tá fácil? Então esse evangelho é para você, combinado? Rosângela, Vanderlei, Biano, bem-vindas. Então vamos lá, eu convido a quem sentir mais à vontade a fechar os olhos, respirar fundo. E a gente vai lembrar daquela figura que costumamos colocar ao anunciar o Evangelho no lar, que é do céu todo estrelado, como se estivéssemos olhando fora deste planeta, uma visão privilegiada do todo. Perdemos as contas de quantas luzes vemos ao nosso redor. E diante de toda essa grandeza que nos faz sentir pequenos, mas também pertencentes, é que te sentimos ainda mais, Pai. Você, Criador disso tudo, nosso Criador, mas não nessa figura distante daquele que meramente inventa, mas daquele que se apega e ama, como ainda não conseguimos entender ou sentir. E é agora mergulhados nesse amor que transcende, que conectados ainda mais a Ti, te agradecemos por mais um Evangelho, por tudo que nos permite estar aqui hoje. A todos aqueles que agem direta e indiretamente para que isso possa acontecer. A presença dos nossos amigos espirituais que torcem por nós, que vibram por nós. A presença do nosso Mestre Jesus, nosso querido irmão, que caminha lado a lado, por tanto nos amar, é que pedimos permissão para dar início ao Evangelho de hoje, dando-te graças e dando graças ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Aumentou um pouquinho aqui o volume, né? Vocês me avisam se a música estiver muito alta, tá bom? Me deem esse feedback aí para não atrapalhar as nossas reflexões. Então, vamos lá. Você confia? Hoje a nossa reflexão vai estar amparada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11. É quando começam as instruções dos Espíritos, nesse capítulo que é a fé que move montanhas. E a primeira instrução que a gente tem é do irmão José. É um Espírito que nos traz a seguinte mensagem: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Essa é a primeira frase que ele coloca e com certeza não é por acaso, porque os espíritos superiores, eles
não falam a esmo, eles utilizam muito bem calculadas as palavras, a quantidade. Às vezes falam pouco, mas aquele significado é tão profundo que levaríamos anos para conseguir abordar tudo e até mesmo entender. E quando ele bota essa como a primeira frase da sua reflexão, não é por acaso. A fé, para ser proveitosa, ou seja, para ser bem aproveitada, para trazer resultado, para fazer sentido, ela tem que ser ativa. Então não é só uma fé que a gente confia, porque vamos então tratar desse assunto da fé em questão de confiança. Se a gente for lá no significado dessa palavra, lá na origem dela no latim, vamos ver que advém do felis, que é de fidelidade. E só existe fidelidade quando tem um relacionamento. Quando a gente pensa nessa palavra fidelidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um relacionamento. Um relacionamento amoroso, mas também pode ser um relacionamento entre amigos, entre familiares. Fato é que há confiança entre ambos, em que ambos sabem que contam um com o outro, que se relacionam, que precisam um do outro. Quando nós estamos dispostos a nos relacionarmos com Deus, nós então entramos nesse relacionamento com fidelidade, aonde nós confiamos e também sabemos que Ele confia em nós, que Ele conta com a gente. Só que não é um outro qualquer como em outras relações, é Deus. E Deus, Ele é absoluto, nós somos relativos. Quando nós aceitamos entrar nessa relação, nós entregamos, nós dizemos: toma, porque eu sei que se até aqui eu fiz a minha parte, o resto eu tenho certeza que você vai fazer, Pai. É essa certeza, onde não resta sombra de dúvidas, onde não há espaço para confusões, para revoltas, para questionamentos. Nada nos tira daquele eixo. E isso não quer dizer que não vamos sofrer, que não vamos sentir dor, mas sim quer dizer que não vai ter desespero. O desespero, ele é típico de quem perdeu essa confiança, de quem acha que está tudo à deriva. Aí a gente lembra daquela passagem de Jesus no barco com seus apóstolos, começa aquela tormenta no meio da água e a água começa a entrar no barco e eles se desesperam. E acham que Jesus está dormindo, que não está vendo o que está acontecendo. E acham que precisam clamar por Ele, chamar por Ele. Falar: ei, faz alguma coisa, Senhor, porque a gente vai afundar. O que Jesus quis mostrar naquele dia? Ele quis mostrar que eu não estou dormindo. Eu não estou desatenta. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou aqui com vocês. E mesmo eu aqui nesse barco junto com vocês, vocês me vendo, sabendo, se desesperaram. Duvidaram. Então vocês não têm fé ainda. Se vocês tivessem fé, não haveria espaço para essa dúvida, para esse desespero todo. E ele mostrou que bastava eles terem esperado um pouquinho mais, que a tempestade mostraria que não tinha todo esse poder de acabar com tudo, mas só de tirar as coisas do lugar. E na verdade, aparentemente era bagunça, mas estava colocando tudo no seu devido lugar. E aí ele mostra, se vocês tivessem esperado mais um pouquinho, veriam que essa tempestade logo passaria. E essas são as tempestades da nossa vida. São os momentos difíceis que nós atravessamos inevitavelmente. E não confundamos isso. Não achemos que só porque temos fé, criamos algum tipo de proteção em que nada mais nos atinge. Não é porque nos dizemos cristãos, não é porque acreditamos em Deus, não é porque confiamos nele que estamos isentos de passar por dificuldades. Nós que já entendemos que as dificuldades têm a sua razão de ser, elas são boas nas suas essências. Então é óbvio que elas não seriam evitadas quando elas pudessem nos iluminar. Mas quando a gente confia de verdade, essas dificuldades chegam e nós temos certeza que estamos sendo cuidados.
auxiliados. Mas, como diz aqui José, a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. A gente tem que fazer a nossa parte. Ir à luta, tentar quantas vezes forem necessárias, desafiar os limites das nossas forças. É através dessas dificuldades que nós percebemos que somos muito mais fortes do que imaginávamos. Às vezes chegam dificuldades que a gente olha para elas e diz: agora sim, essa me derruba de vez. Por essa eu não esperava. Essa eu não consigo. E quem disse que não? Vamos à luta, encaremos de frente. E o que nos dá essa força para erguer a cabeça, olhar e enfrentar é a nossa fé. E o melhor é que nessa relação com Deus, nós sabemos que faremos a nossa parte, sim, será ativa, mas também contaremos com Ele. Talvez a parte dele não seja exatamente o que nós esperávamos. Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente gostaria, mas é porque a gente confia que mesmo sem entender, a gente tem certeza que essa ação que veio por parte do nosso Pai, sejam sim, sejam não, foi exatamente o que a gente precisava, foi o melhor que nós poderíamos receber. E no final disso tudo, o que nós aprendemos nesse trajeto, nesse caminho, é a ter mais paciência. É a não sermos tão imediatistas. Porque tudo ressignifica com o tempo, principalmente com as vidas. Mas a gente é tão acelerado, a gente quer tudo para ontem. E aí José continua: essa fé ativa, ela não pode adormecer, ela não pode se apagar. Então nós fazemos a nossa parte não só por nós, de tentarmos sempre, no limite das nossas forças, mas também pelo outro. Que a nossa fé seja aquela que não nos faz diminuir o trabalho, a entrega, o sacrifício em relação ao outro só porque nós não estamos tão bem assim. Não podemos esperar as circunstâncias perfeitas para começarmos a nos doar, a sermos úteis ao outro, a somar, porque as coisas nunca vão estar suficientemente calmas. Essa não é a ideia num planeta de provas e expiações, no nosso momento evolutivo. Então não esperemos as condições favoráveis, façamos que elas sejam. Quantas vezes nós pensamos: eu não tenho tempo para participar de tal trabalho social, para fazer tal coisa e tudo mais. E aí achamos que a nossa vida já está lotada, mas por algum motivo, alguns compromissos deixam de existir e mesmo assim, mesmo ficando com menos encargos, nós levamos o dia todo para fazer esses encargos. Se antes nós conseguimos fazer mais e agora não conseguimos mais, mesmo não tendo mais essas coisas a fazer, é porque nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. E se antes conseguíamos fazer mais e dava, é porque talvez dê para fazer ainda mais. Não se trata de deixar as nossas responsabilidades de lado, mas de saber administrar esse tempo. Porque o dia tem 24 horas e é claro que nessas 24 horas tivemos oportunidades de fazer a diferença na vida do outro. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, alguns minutos que a gente dedique à prece a algum irmão morador de rua que cruze o nosso caminho. São tantas as oportunidades de fazer. Menos de desculpas, mais atitudes. José aqui nos fala que a fé, ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Tudo brota a partir da nossa fé. Todas essas outras virtudes. Não tem como sermos caridosos, sermos humildes, compassivos, indulgentes, se não tivermos
uma fé que nos sustenta, porque a fé é a base de tudo. E nós que não precisamos ser engenheiros, arquitetos para saber disso, lá com os contos dos 3 porquinhos nós aprendemos já que a estrutura ela precisa ser firme para aguentar qualquer vento, qualquer tormenta que chegue, e que a base é o que vai sustentar todo o resto que for construído em cima. Se a nossa base estiver mais ou menos, é isso que vai fazer que o resto desabe a qualquer momento. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas filhas. Então é a fé que vela por esse desenvolvimento. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Não tem como você não ter fé e ter esperança. Não tem como você não ter fé e ser uma pessoa caridosa, porque é o que nos move, é o que nos sustenta, é o que dá sentido, é a nossa bússola. Essas 3 virtudes formam uma trindade inseparável. Então vamos lá, fé mais esperança mais caridade, trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? E realmente, né? Quantas vezes tudo parece contra nós? E não é visível ainda essa mudança. Mas é a fé que sustenta essa nossa esperança de dias melhores, de mudança de clima, de dias melhores. Porque se não tivermos fé, o que esperaremos? É a fé que nos faz saber que aqui é trajeto e não ponto final. Não é a chegada. Então a gente não espera no aqui, a gente espera no depois. Mas se a gente não tiver fé, que depois é esse? A gente não acreditaria nesse depois. A gente não confiaria na certeza desse depois, que há de chegar. Não é a fé que nos dá o amor, que nos faz aprender cada dia a amar? Quantas vezes achamos que sabemos amar e de repente entra alguém na nossa vida, algo acontece e percebemos que esse amor era capaz de se expandir. Assim falam as mães quando finalmente têm o seu primeiro filho, assim dizem os avós em relação aos seus netos. Um amor que se multiplica. Achávamos que sabíamos amar e de repente percebemos que aquilo não era nada comparado com agora. E estamos em constante aprendizado do que é verdadeiramente amar, o que é o amor, esse amor que não tem condições, que não tem limites, que nada o faz fraquejar. Esse amor que o nosso Pai sente por nós. Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus. Ele está constantemente nos inspirando, nos fortalecendo nesse relacionamento, nesse combustível que nos faz seguir. Desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a fé que nos faz enxergar luz onde há trevas. O bem em alguém que parece ser só maldade. Esperança nos dias mais nebulosos. Possibilidades quando a derrota parecia certa. A fé, ela é a base da regeneração. E nós que estamos em um planeta de provas e expiações, numa transição planetária, indo para um mundo de regeneração, qual deve ser a base de um planeta desses? A fé. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável. Então a gente já falou isso antes. A base é o mais importante. E ela tem que ser forte, como uma rocha, para aguentar qualquer coisa. E que dure, que não seja temporária.
Que não seja só quando nos convém e quando o problema venha, a gente já não tenha mais essa tal de fé. Quando ela vier, quando ela for verdadeira, nada mais a fará ir embora. Pois, se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? E assim nós seguimos na vida, tudo parece muito bem, obrigada, e de repente uma doença grave. Com a gente, com alguém que muito amamos. Será que a nossa fé se abala nesse momento? Aquelas perguntas típicas de por quê? Por que comigo? Por que com ele, com ela? Uma pessoa tão boa que não merece. Por quê? E aí começa a revolta, a dúvida. Então essa base não está sólida. Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que nada abale a nossa fé. Nenhuma decepção com o outro, com alguém que era tão próximo e nos quebrou por dentro, que isso não abale a nossa fé. Com perdas materiais de pessoas amadas, desencarnes inesperados, que isso não abale a nossa fé. Com dificuldades que pareçam intransponíveis, estresses diários, que isso não abale a nossa fé. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Então, deixa o povo falar. Que sejamos então motivo de chacota aos olhos do outro. Se a nossa espera, se a nossa paciência parece coisa de trouxa, de covarde, se às vezes nós, por conta da nossa fé, não vamos dar o troco, não vamos ser aquele que vai querer olho por olho, dente por dente, se apesar de todos os esmagamentos que vierem, nós permanecermos firmes na nossa essência, nos nossos princípios, não nos permitirmos transformar em algo ruim por conta da maldade que nos cerca, deixa que falem. Sigamos nessa certeza que nos impulsiona. A fé é a nossa certeza, é a nossa bússola em qualquer lugar, em qualquer momento. É ela que nos diz: segue, age, trabalha, confia. Pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Não tem como ver alguém com uma fé verdadeira e, portanto, inabalável e não sentir vontade de sentir isso também. De pensar, eu também quero ser assim. E se ela consegue, eu também consigo. Esse foi o exemplo que Jesus quis nos mostrar. Tantas dificuldades o rodearam, dores inexplicáveis, físicas que ele sentiu, perdas, traições, tudo. Apesar de ser um espírito crístico, ele mostrou que esteve na pele de um homem, passou pelo que nós passamos, sentiu como nós sentimos e não deixou que isso abalasse a sua fé. Em nenhum momento ele se sentiu abandonado pelo nosso Pai, relegado. Apesar de termos algumas passagens ali no Monte das Oliveiras que possam nos levar a crer. Isso é uma interpretação muito superficial. É impossível para um espírito crístico. Mas como ele chegou a um espírito crístico? Porque muito trabalhou com base na sua fé. Foram muitas escolhas corretas que só foram possíveis com base nessa fé. Em algum momento ele conseguiu construir a base desse edifício. E daí então as coisas se tornaram mais leves. Isso não quer dizer que os problemas sumiram. Ele estava mais forte.
Os problemas eram os mesmos. Ele estava diferente. A fé nos transforma. É como se fosse o nosso Megazord. E aí ele diz, comunica-se aos que não a possuíam, então chega até aqueles que se dizem ateus, que perderam a esperança, que não enxergam luz, e nem mesmo desejariam possuí-las, aqueles que se negam. Mas a fé, ela consegue derrubar qualquer muro, porque a fé é luz, e ela ultrapassa, ela ilumina qualquer canto. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma. Não são palavras da boca para fora. Porque quando é da boca para fora, a gente sabe, a gente sente. Não tem como. Mas quando é de coração, algo nos move. Isso que nos move é essa sensação de que está penetrando a nossa alma. Porque é sincero. Porque vem de coração. Enquanto a fé aparente, ela só tem palavras sonoras, só faz barulho. Que produzem o frio e a indiferença, não nos fazem querer mudar, não nos inspiram para nada. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Então como é que a gente vai pregar a nossa fé? Como numa reflexão como essa, falando sobre a fé? Isso é muito fácil. Isso qualquer um conseguiria fazer. Mas a gente demonstra pelo exemplo. Quem nós somos todos os dias? Quem nós somos entre quatro paredes? Porque uma coisa é quem nós somos no centro espírita. Lá é fácil darmos o nosso melhor. Dar bom dia para todo mundo, tratar com educação, ser carinhoso, acolhedor. Mas e no trânsito? Será que somos assim também? Numa fila de hospital? Com um funcionário de telemarketing? Com os nossos familiares? Se a gente não consegue exemplificar essa fé, essa confiança em todos os momentos, é porque ainda precisamos trabalhar nela. E isso não é motivo para que a gente se sinta desanimado. Muito pelo contrário. É o natural. Se já conseguíssemos fazer isso, com certeza aqui não estaríamos mais. Em um mundo de provas e expiações, não mais. Mas nós já estamos grandinhos o suficiente, espiritualmente falando, para conseguir nos esforçar em busca dessa fé. Todos os dias, em todos os momentos. Falhamos? Tudo bem. A cada segundo que ainda respiramos é nova chance para recomeçar. É um voto de confiança nesse relacionamento que o nosso Pai está nos dando. Tem uma história que o Haroldo conta muito nas palestras dele. Eu amo, sou fã do Haroldo, já digo isso, vocês sabem disso. E ele conta uma história de Madre Teresa de Calcutá. Ele vai dizer que uma vez a entrevistaram e perguntaram, nas preces dela, nas suas orações mais intensas e profundas, o que ela falava com Deus. E ela disse, eu não falo, eu só escuto. Aí eles, escuta Deus? Então o que Deus fala? E ela disse, ele não fala, ele só escuta. Às vezes nós procuramos palavras diretas, ações que não deixem dúvidas acerca das nossas indagações, dos nossos pedidos, das nossas necessidades. Mas o nosso Pai, ele é sutil. Ele se manifesta através das pessoas que nos rodeiam, através de um programa que a gente estiver assistindo na televisão, através de um evangelho como esse, através de um feed no Instagram que a gente estiver rolando. E a ausência de respostas aparentes também é uma resposta. Quando as coisas não dão certo, não é porque não foram percebidas. Essa é a resposta. Não deu certo porque esse não é o caminho. Porque isso não é o melhor para você, para a pessoa que você ama, para todos os envolvidos. Agora é um não, mas tenha calma, tenha paciência, talvez seja um ainda não. Quem sabe
O fato é que somos crianças ainda. E Ele é o nosso Pai que tudo sabe, que tudo vê, que antevê. Então Ele não erra. Emmanuel já dizia, Deus não manifesta propósitos a esmo. Quando Ele age, quando Ele toma decisões e nós sabemos que tudo passa por Ele, é porque Ele tem certeza do que está fazendo. E Ele tem certeza do que está momentaneamente deixando de fazer. Porque é para o nosso bem. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Que legado nós estamos deixando? O que fizemos, o que fazemos? Para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança. E nisso a gente pode tirar onda porque o brasileiro é conhecido como o rei da esperança. Que não perde nunca a esperança, que está sempre, apesar das leves surras da vida, esperando e acreditando em dias melhores. No fundo, a gente acredita. A gente insiste, a gente persiste, mesmo com as probabilidades e estatísticas apontando contra. Para que vejam a confiança que fortifica, a confiança que fortalece e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Eu acredito que todos nós aqui, reunidos neste momento, neste Evangelho, já passamos por dificuldades nas nossas vidas, que talvez se não fosse essa confiança no nosso Pai, não teríamos dado conta. Eu posso dizer isso por mim mesma. Já passei por coisas que se não fosse essa confiança, eu aqui com certeza não estaria conseguindo falar com vocês. Conseguindo sorrir outra vez, acreditar em dias melhores, em reencontros, no tempo perfeito para tudo. Nem tudo dura o que a gente gostaria. Mas né, a gente pode escolher reclamar por tudo que ainda poderíamos ter vivido ou agradecer pela simples oportunidade de ter experimentado, vivenciado, independente do tempo. Nós podemos reclamar por nunca ter vivido ou aguardar na confiança de que muito provavelmente já vivemos isso em outras oportunidades, em outras vidas, e que ainda muito viveremos. Tudo aqui é passageiro. Mas nós podemos construir coisas que serão eternas. Principalmente quando são no bem. Somente quando são no bem. Porque só o bem que resiste ao tempo, que resiste a tudo. O resto passa, as mágoas passam, todo mal que a gente planta, mesmo sem querer, e que pode trazer consequências seculares, milenares, passa. O bem segue. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. É uma fé raciocinada. A gente não acredita por acreditar. Faz sentido, as coisas se encaixam, a gente questiona. Mas a gente sabe que nem tudo ainda está à nossa capacidade de entender. E aí é que a gente entrega e confia. Não aceiteis a fé sem comprovação. Essa filha cega da cegueira. A fé sem comprovação nasce da cegueira e é cega. Então diz sim, Senhor, não, Senhor, para tudo, sem distinção. Porque alguém falou que era assim, porque está escrito em algum lugar que era assim. Não é isso que se espera de nós. Raciocinemos, busquemos sim sentido, que mexa com as fibras do nosso ser. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Essa frase eu acho ela linda.
Tudo bem, você ama Deus, mas por que você ama Deus? O que te move a ter esse sentimento pelo nosso Pai? Você realmente sente, você percebe? E você não consegue ter outra ação que não retribuir esse amor? O que te move não é porque está escrito, não é porque Jesus falou, não é porque estava lá nas antigas escrituras, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente já amava antes mesmo de saber a teoria. E por quê? Busquemos a essência desse amor, a explicação desse amor, ainda que não possa ser falada, porque às vezes faltam palavras, mas pode sim ser sentida, ser refletida. Crede nas suas promessas, mas sabei por que eu faço isso, por que a gente acredita e confia nas promessas do Pai, nas falas de Jesus em dias melhores, nesse reino que nos foi prometido, que está aqui, nessa melhora que viria, independente do quanto escolhêssemos retardar ou estagnar. Seguir os nossos conselhos, os conselhos dos espíritos superiores, como esse nosso irmão José, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-lo. Faz sentido? É o caminho do bem? Ou me estão pedindo para fazer algo que não está de acordo com a doutrina do Cristo, com o caminho do amor? Crede e esperai. Então são 2 passos. Primeiro a gente acredita e confia, e aí a gente espera. Paciência, sem fraquejar. E nesse momento não quer dizer sem sofrer, é sem se desesperar, sem perder as estribeiras. A gente sente, mas a gente continua, persiste. Ele fala, os milagres são produzidos pela fé. Nós que sabemos, ali no livro A Gênese, Kardec nos explica que os milagres não existem. São tidos como milagres unicamente porque o homem ainda não consegue explicar certos feitos. A ciência ainda não consegue explicar. São tidos como milagre, mas se Deus precisasse de milagres, é como se as suas leis naturais não fossem perfeitas. Ele criou leis que são capazes de tudo, ele não precisa sair fora delas para nada. Nós é que ainda às vezes não conseguimos atingir. Jesus nos disse, vós sois deuses. Porque um dia vamos chegar no nível de Deus? Não, porque somos filhos dele, porque temos o seu DNA. A imagem e semelhança nós teremos dele e não ele nossa. Vamos parar de humanizar o nosso Pai e entender que somos nós que ascendemos cada vez mais para nos parecermos com Ele em sua essência, nessa fonte de amor, de bem, de paz que Ele é. Então sigamos firmes, confiando em tudo isso, apesar dos percalços. E aí os milagres vão acontecer porque a gente não duvidou. Porque a gente tinha uma certeza tão forte, tão inabalável, que em algum momento chegará. Em algum momento em que a gente também não vai ter pressa, porque a gente confiou e soube esperar. Eu separei aqui alguns textinhos do Emmanuel, que eu já vi que não vai dar tempo de falar tudo, mas tudo bem. Se não tens fé, esse está no livro Recados da Vida, por autores diversos, e Emmanuel diz, se não tens fé em Deus, em ti mesmo, no ideal que abraças, ou no trabalho que realizas, observa se o carro é capaz de avançar com precisão, quando o motor não encontra o apoio do pedal na embreagem. Se a gente subir num carro, não importa se ele é manual ou se ele é automático, se a gente não pisar no acelerador, ele não sai do lugar. Aqui vem a questão da fé ativa, que façamos a nossa parte, que pisemos no acelerador da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos sonhos, das nossas expectativas,
mas confiantes de que se não for como gostaríamos, apesar de termos feito a nossa parte, é porque era o melhor para nós. Tem aqui também uma poesia de Maria Dolores, Coração e Vida, no livro Coração e Vida, e chama Encontro da Fé. E o último parágrafo eu trago para vocês. Então pensei, a fé persiste e vence, do espírito mais nobre aos mais plebeus. No coração que serve, age e confia. Serve a Deus, sendo um instrumento do seu amor, da sua paz, da sua misericórdia para com os outros. Ajudamos uns aos próximos, amamos uns aos outros. Age, tem atitudes, sai do lugar, se desafia, se renova, se fortalece, mas confia. Sempre a espalhar amor no amor de Deus. O que seria espalhar amor no amor de Deus? Porque tudo que nos rodeia, tudo que está acontecendo, todas as pessoas, todas as situações já estão permeadas desse amor. A gente sabe disso, porque a gente confia, a gente tem certeza. Não tem dor que por trás não tem ali o nosso Pai dando um tchauzinho. Então, se tudo já é o amor de Deus, nós vamos ser esses que, através da nossa fé, vamos espalhar mais amor no amor de Deus. Se Ele é a fonte que nunca acaba, nós sejamos também agentes para que isso se espalhe ainda mais e chegue com mais força, com mais intensidade a todos os cantos. A todos aqueles que tanto precisam, inclusive nós. Lei de ação e reação. E nós tínhamos aqui 2 textos maravilhosos para tratar. Eu vou citar eles aqui para vocês procurarem, mas infelizmente, né, dentro do nosso tempo que a gente se propôs, não vai dar tempo. Mas Amigo, tá no livro Amigo de Emmanuel, e é o capítulo 20, chamado Fé em Deus. Não deixem de ler, lá ele vai falar sobre essas provações que nós passamos e de como ter fé não quer dizer não passar por dificuldades, mas que nós vamos mudar a nossa visão, a nossa postura, a nossa fortaleza diante dessas dificuldades. E também o texto Na Escola da Confiança, capítulo 56 do livro Bênção de Paz, de Emmanuel. E aí ele vai fazer uma reflexão com base numa frase de Paulo, que vai estar lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, de porque andamos por fé e não por visão. E é lindo esse texto, porque nessa frase, olha só o que Paulo quer nos dizer. O que nos faz caminhar, o que nos faz seguir, não é o que a gente vê, ou o que a gente deixa de ver. Porque a gente sabe que as aparências enganam, que às vezes a gente está vendo algo que não é o que realmente é. E que nem tudo pode se ver, mas pode se sentir. E não quer dizer que não exista, não quer dizer que não seja real. Então a gente não baseia nos nossos sentidos. A gente não baseia no que a gente vê, no que a gente toca, no que a gente ouve, no que faz sentido, no que está explicado, no que tem lógica. Vai além. Nós caminhamos porque temos fé. E é por isso que chegamos no nosso destino. É a nossa bússola infalível, apesar do que possa faltar. Ela complementa qualquer vazio. E essa foi a nossa reflexão de hoje. Queria agradecer muito demais a presença de cada um de vocês e convido para a nossa prece final. Então vamos fechar os nossos olhos. E nesse momento, Pai, nós te pedimos, nos ajude a fortalecer a nossa fé, essa base de tudo, a confiar mais, a questionar menos, a nos entregarmos e nos permitirmos sermos cuidados, a conseguirmos ver e sentir esses cuidados,
nesse exercício que Jesus já nos advertia de ter olhos de ver, coração de ouvir, ouvidos de ouvir, coração de sentir, mente de entender. Pai, perdão pelas nossas dúvidas, pelas nossas revoltas, por duvidar um segundo sequer do seu infinito amor por cada um de nós, pela nossa insistência em nos compararmos com o outro e achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Pai, obrigada por tudo, porque temos certeza de que a sua ajuda, de que o seu amor ultrapassa o nosso entendimento. Nos dê fortaleza, coragem para enxergar por trás de cada dor o seu amor, senti-lo, entender que cada dificuldade é a oportunidade de ascensão, que cada degrau nos leva a Ti e que esse lembrete nos estimule a continuar, a perseverar, a seguir. Pai, nos inspire para o bem, para a luz. Nos ajude a ter os olhos da gratidão para tudo, em relação a todos. A ter essa paciência de saber esperar o Teu tempo. E Te pedimos, Pai, que dentro da Sua misericórdia, tudo que puder ser feito em nosso favor, diante das nossas dificuldades que cada um agora neste momento está vendo em sua tela mental, sabe o que passa, o que sente, se for do nosso merecimento, Pai, dentro da Sua misericórdia infinita, e se for bom para nós, permita que sejamos ajudados. Neste momento nós sentimos luzes que caem do alto, penetrando o nosso ser ao entrarem em contato com o nosso corpo. Nossa alma reluz. Pedimos também, Pai, por aqueles que amamos e que sofrem, por aqueles que não conhecemos, mas que são nossos irmãos, espalhados por esse globo nas mais diferentes situações e que sofrem. Pedimos também pelos nossos amados já desencarnados ou aqueles que não conhecemos, mas se encontram no plano espiritual. Desde os espíritos puros, que com a nossa prece se fortalecerão ainda mais para os trabalhos que executam em nosso favor. Desde aquele nosso irmão que está na luta diante da sua imperfeição, assim como nós, Te pedimos que o Seu amor chegue a cada um, aquecendo os seus corações, os nossos corações, iluminando-os e fazendo-os ter essa certeza de que são maiores do que qualquer dor, do que qualquer problema. E se for da Sua vontade, Pai, que possamos estar juntos novamente quinta-feira que vem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E essa foi a nossa prece de hoje, pessoal. Queria agradecer muito, muito a presença de cada um. Não consegui ler os comentários porque vocês viram que a gente estava correndo aí para tentar fazer dar tempo e ainda assim não deu para ler os textos que tínhamos, mas tudo bem. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe vocês, os lares de vocês, que possamos ser agentes de luz, porque o potencial já carregamos dentro. Um grande abraço e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!